E agora, eis que diz o Senhor: nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Essa é uma das provas que Deus te ama muito. Ama com amor de pai incondicional. É um amor que transcende, é um amor que nos constrange, que nos atinge de tal maneira que tudo em nós estremece. A gente fica trêmulo com esse amor. A gente se envergonha pela nossa miséria. E a gente reconhece que somos um nada diante dele. Porque é esse Deus que entregou o Filho dele por nós, para morrer pelos nossos pecados. E ainda assim ofendemos com as nossas culpas. Ofendemos a santidade dele com os nossos erros. Nós continuamos pregando Jesus naquela cruz. Quando nós erramos, quando ofendemos a santidade dele, quando a gente decide viver no pecado, estamos mais uma vez crucificando o nosso Senhor. Mas ainda assim, ele nos ama. Dá para entender? Não dá. A compreensão humana não absorve esse amor. Já parou para pensar porque Deus permite certos acontecimentos na nossa vida? Porque ele nos tira muitas vezes da zona de conforto. Ele abre portas, fecha portas e, acima de tudo, ele continua nos amando. Quando ninguém mais nos ama tanto quanto ele. Você pode estar sozinho, mas pode ter certeza também que ele te ama. E como ele, ninguém mais. Hoje vamos refletir sobre o amor de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo fluir. O amor de Deus é um amor quase beira ao inexplicável. Mas a gente até consegue explicar um pouquinho o amor dele por nós, né? É um amor que é real, é concreto, né? Ele é provado na cruz. É um amor que não falha, que não abandona. É um amor sublime. Ágape. Então, nada faz sentido se a gente não começar pelo essencial. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Eu tenho aqui algumas respostas que é o senso comum. A teologia explica, enfim. Mas para você, quem é Deus? Antes de eu falar qualquer coisa, pense um pouquinho. O que é que você acha de Deus? Quem é Deus para você? Algumas pessoas já dizem, é tudo. Sim, ele é tudo. Mas você pode usar algumas palavras além de tudo. Eu acho que você consegue encontrar aí mais algumas palavras para definir quem é Deus. A igreja nos ensina, por meio da palavra de Deus, que ele é amor. Amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para a gente conhecer a Deus, a gente precisa estar aberto a amar. Porque Deus é amor. Quando a gente ama o próximo, estamos conhecendo a Deus. Porque ele é amor. E se a gente ama, é porque ele nos amou primeiro. É porque ele nos deu a graça para amar. Entenda que tudo que há de bom em mim e em você veio de Deus. A gente não criou as coisas boas que há em nós. Porque senão a gente começa a se gloriar, né? E a glória é de Deus, a gente sabe disso. Então, tudo de bom veio dele. E tem uma frase, e precisamos discernir bem isso, que Deus, ele não tem amor, ele é o amor. É diferente. Ter o amor é o que nós temos. Nós temos amor. Agora, quem é o amor é ele. Ele é o amor puro. Então, a identidade de Deus é misericórdia, é comunhão, é justiça, é ternura, é amor. O catecismo diz que Deus é infinito em perfeição e bem-aventurança. Então, isso significa que tudo que ele faz, tudo que ele permite e tudo que ele conduz nasce de um único coração, que é o coração do Pai. A vontade dele não é uma regra fria, né, ao acaso. É o caminho seguro
que conduz à nossa felicidade verdadeira. É por meio dele, que é amor, que a gente é verdadeiramente feliz, uma vida plena, abundante. A gente às vezes pede algo e não recebe, e a gente diz, Deus não me ama. Engano. Muitas vezes isso é amor. O não também é amor. É uma forma de Deus demonstrar amor. Amor, você que é pai e mãe, se você me entende bem, quando você corrige o seu filho, também é amor, porque você sabe o que é melhor para ele. Então Deus é a mesma coisa, gente. Muitas vezes nós queremos algo para a gente que lá na frente, no futuro, vai nos fazer mal, vai nos tirar da presença dele. Então, ele já sabendo disso, ele já entendendo isso, óbvio que ele não vai te dar, porque vai ser causa de desgraça para você. Então, nesse caso, não também é amor. Ele nunca nos abandona, isso não existe. Não existe, não tem como caber na mesma frase. Deus me abandonou. Não, Deus é amor. Agora, muitas vezes nós nos afastamos dele. A gente não consegue ouvir os ensinamentos, a voz, o direcionamento dele, porque a gente ou não silencia, ou está afastado muito dele. Muitas vezes pensamos até que estamos próximos dele. Veja os fariseus na época de Jesus. Achavam-se donos da lei, achavam-se íntimos de Deus, mas nem conheciam ele. Então, muitas vezes Deus está só nos protegendo de alguns caminhos que poderiam nos destruir. Como diz Santa Teresinha, tudo é graça. Sim, é isso mesmo, tudo é graça na nossa vida. É a graça de Deus que nos inunda, que nos alcança. Até aquilo que a gente não entende, até aquilo que pode ser contra a nossa vontade, na verdade é a vontade santa e perfeita de Deus. Tem alguns acontecimentos da nossa vida que Deus permite para nos ordenar, sabe? Para nos direcionar, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. É uma forma de Deus nos admoestar, nos ensinar, nos corrigir. Amor também corrige. Então, se você sente que está sendo corrigido por Deus, agradeça, louve, porque Deus só corrige os seus filhos, aqueles que Ele ama. E isso é motivo de glória para você e para mim. Então, Deus permite algumas coisas na nossa vida, algumas situações para nos proteger, para nos despertar do comodismo, da zona de conforto, também para a gente nos aproximar dele, para amadurecer a nossa fé, para ensinar a gente a confiar, a esperar nele. Quantas vezes a gente só descobre a força da fé que temos quando a gente chega no nosso limite? Ele não nos abandona na tempestade, ele nos carrega dentro dela. Deus nos molda dentro da tempestade. Então eu indico a você, se você alguma vez duvidou do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Aquilo não é prova maior de amor por você? Será que não vale todo aquele sacrifício do nosso Senhor? Toda a humilhação, toda a dor, aquela coroa de espinhos, as chagas nas mãos, a ferida aberta do lado, as tapas, os cuspes, os empurrões, as quedas, todo aquele sangue derramado, não vale para te provar que Ele te ama. Isso não foi suficiente. Imagina Jesus desconfigurado de tanto apanhar por você. Não é suficiente. Lembrei de uma coisa agora. Alguns meses atrás, eu estava vivendo um momento muito complicado. Uma aridez espiritual, um silêncio de Deus que me desmontou, sabe? Era perturbador. E eu não entendia porquê, e eu perguntava por quê. Até que eu sonhei. Eu sonhei com uma coisa que mexeu comigo demais, assim. Quando eu acordei, assustado, eu fiquei na cama e só quis chorar. Porque foi muito forte o sonho. Imagina você sonhar que você está dando as marteladas dos pregos nas mãos de Jesus. Foi isso que eu sonhei. Eu estava fazendo isso. Eu estava pegando prego, pegando o martelo e batendo. E pregando a mão de Jesus de novo na cruz. Enquanto isso, eu me lembro nitidamente que no sonho eu chorava, era fazendo isso, martelando, cada martelada dava um eco e eu chorava. Eu estava tendo ciência do que eu estava fazendo no sonho, que eu estava crucificando Jesus por conta dos meus erros.
porque eu não estava enxergando que eu era muito pecador. Não é que eu não me achava pecador, mas é que eu não estava tendo a dimensão dos meus pecados. Então foi isso que Deus me mostrou. Veja, eu entreguei o meu filho por você. Você continua errando, não enxerga a dimensão dos seus erros, as consequências dos seus atos. Você se acha autossuficiente. E olha o que você está fazendo com o meu filho de novo. Olha a que ponto você chegou. Crucificando ele de novo. Isso me desmontou. Naquele dia, naquele sonho, quando eu me acordei, mudou muita coisa em mim. Deus não entregou o filho dele por obrigação, mas por amor. Porque ele me ama. Porque ele te ama. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16, isso. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. E Jesus aceitou esse sacrifício livremente. Ele carregou nossos pecados, nossas dores, nossas quedas, nossas culpas. Nada prova mais o amor divino do que isso, a cruz. E a cada missa que a gente participa, esse sacrifício, ele se torna presente novamente. Claro, de forma incruenta, mas por amor, por mim e por você. É na missa que é o ápice, onde a gente se entrega, se derrama por inteiro. E ele também se derrama por inteiro, em amor. A gente como oferenda e ele como amor puro. Deus, ele não ama a gente porque a gente é bonzinho, porque a gente é bom. Não, ele nos ama apesar disso. De sermos ou não bons. Ele nos ama porque ele é bom. E o amor de Deus, ele não aumenta porque a gente acerta ou diminui porque a gente erra. Deus é amor e ponto. Ele nos conhece, ele nos vê por dentro e ainda assim ele continua nos amando profundamente. Se a gente tivesse a noção que tudo que a gente faz, Deus está presente, muita coisa a gente deixaria de fazer. Fica imaginando uma pessoa, tem certos tipos de coisa que a gente faz, alguns pecados de estimação que a gente tem na nossa vida, que a gente ou faz sozinho ou faz com alguém. Por exemplo, quando a gente fofoca com alguém, mas quando a gente mente, geralmente só eu sei daquela mentira que eu tô soltando, né? Que é muitas vezes para o meu próprio bem. Então, quando a gente faz isso, se a gente pensasse que Deus está te olhando assim, será que a gente faria? Certamente não. Então, nosso maior erro muitas vezes é achar que Deus está distante. Mas não, ele está ali, do nosso lado. Ele nos ama como só nós existíssemos no mundo, mais ninguém. Em particular, nós todos convivemos e vivemos nesse mundo. Mas ele nos ama como se nós fôssemos exclusivos, porque para ele nós somos. E esse é o amor que sustenta a nossa vida, que dá razão, que dá sentido ao nosso viver. Então, se hoje você passa por alguma coisa que não entende, confie. Se algumas portas se fecharam, Deus sabe por quê. Ele é que entende, ele sabe além. E se você está sendo tirado da zona de conforto, Deus está te preparando para algo maior. As promessas estão lá, a terra prometida está pronta, está tudo certo. Ele não está preparando a terra prometida, ela está pronta. Ele está preparando você, porque ele ama você, não a promessa. Ele ama você, não a terra prometida. Deus é Pai, Deus é amor, Deus cuida. Ele age em nós, por nós. Então entenda que o amor de Deus não é um conceito, é uma realidade viva. Abra o seu coração e permita esse amor transformar a sua vida. Deus não abandonou você, ele te ama. Deus é amor, gente, é amor puro. Então, deixa esse amor te alcançar, te inundar, te moldar. Deixa esse amor te ressuscitar da vida dos mortos. Essa vida dos mortos que eu digo é da vida de pecado. Deixa Deus te tirar, te resgatar, te puxar pela mão. Só Ele tem esse poder, porque Ele te ama. Ele não desiste de você. Eu espero muito que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. Eu espero muito que o Espírito Santo tenha tocado a sua vida nesse momento. E que Ele tenha me usado o suficiente para te mostrar que Ele te ama muito. Peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam o amor de Deus por eles. Compartilhe, curta, se inscreva aqui no canal. Vai me ajudar muito na missão de espalhar a palavra de Deus. Que Nossa Senhora sempre interceda por nós, ao seu Filho, para que Ele nos apresente esse amor
nos convença desse amor, nos mostre desse amor, que nos ajude a ser amados por Ele, para a gente entender a dimensão desse amor. Eu desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Jesus te ama.